Porque a maior parte de nós se desmotiva com o tempo, perde a conexão, se esquece. E é esse que é o ponto que nos enfraquece, quando a gente aprende a importância de um símbolo. Será que realmente é importante a gente utilizar um símbolo na nossa vida? Um símbolo expressivo, seja um arquétipo de pessoa, seja um símbolo de animal de poder. Afinal de contas, o que é símbolo e se ele é tão importante na nossa vida, por que que isso é confundido pelas pessoas? As pessoas não entendem muito bem como que funciona o símbolo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre este assunto. O símbolo é uma coisa importante na nossa vida. Nós usamos vários símbolos, né? Alguns dizem signos, né? Mas é algo que vem de significado, de importância, de trazer, vamos dizer assim, uma imagem mental. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Se você gostar do vídeo, deixe aquele like e se inscreva, né? Isso ajuda bastante o YouTube a entender que o conteúdo deve chegar a mais pessoas. As pessoas me perguntam muito sobre arquétipos, sobre como utilizar os arquétipos, e eu sempre coloco que o início do uso dos arquétipos é quando a gente elege algum símbolo importante na nossa vida. Um ponto que a gente tem que comentar aqui é que arquétipo não é adoração. Muita gente que é evangélica confunde o uso dos arquétipos com adoração, como se tivéssemos que adorar uma imagem, e não. A imagem pode se tornar um símbolo de poder, um símbolo de força, de ativação. Ou seja, a gente conhece muito bem a parte neurológica de como funciona a imagem, do que ela faz em nosso interior, que impacto ela causa. E é que algumas imagens, aquelas que a gente tem uma certa admiração, produzem um resultado melhor, um resultado mais forte dentro da gente. Dando um exemplo, a imagem pode ser uma coisa que acalma, traz suavidade, mas se você fizer um estudo por trás de algumas imagens, você querendo ou não, você vai ver que seu cérebro reage àquilo. Então, não é uma questão de adoração, porque se você resolvesse não adorar, aquela imagem ao mesmo tempo iria causar o mesmo impacto magnético em você. Nós temos um vídeo aqui só falando sobre impacto magnético e aparência pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que a gente pode, de certa forma, utilizar o símbolo como ativação de poder, como uma forma, vamos dizer assim, de lembrete constante de que a gente deve seguir o nosso caminho, seguir o foco, o caminho escolhido, aquilo que a gente quer, vamos dizer assim, mais desenvolver em nós, que nos é carente, que nos faz falta. Então, tudo isso são situações que os símbolos podem e devem ajudar você. Funciona assim: eu escolho um símbolo, eu faço a união deste símbolo com os meus grandes objetivos. Por isso que eu sempre peço, façam reflexões profundas, encontrem a essência, encontrem os desejos que vocês têm mais profundos, que são significativos. Daí você escolhe um símbolo bem escolhido, aquele símbolo que é significativo, seja ele o preço que for, seja uma estátua, seja um quadro. Comece assim: toda vez que você passar por ele, você vai repetir aquele mantra interno: eu quero chegar até tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser assim, eu preciso chegar, vamos dizer assim, a realizar aquele sonho que eu tanto desejo. Então, toda vez que eu olhar para aquele símbolo, eu vou falar no começo, todos os dias, a frase que eu escolher dentro da minha mente. Vou reproduzir a frase toda vez que eu olhar para o símbolo. E então chega uma hora, depois de 7 dias talvez, você não precisa mais de fazer essa mesma frase, não precisa mais ficar repetindo. Você vai olhar para o quadro e você vai transformar aquela frase depois num sentimento, na vontade de
conseguir aquilo que você deseja. Então toda vez que você falar aquela frase, sentir a frase, então você começa a olhar para o símbolo sentindo aquilo que você falou. Todo sentimento, todo pensamento, todo pensamento ele pode se tornar um sentimento. E um sentimento, muitas vezes, ele não precisa ser traduzido em palavras. Ele cria um aspecto de força, vontade, desejo. E aí aquilo vai criando um volume dentro de você. Então todas as vezes que você olhar para aquele símbolo que será forte, e lembre-se, deve-se utilizar isso para coisas importantes. Não dá para ficar usando isso aí para coisas pequenas, coisas insignificantes na sua vida. Utilize isso para uma coisa que realmente vá fazer um sentido, um significado. Porque se eu penso assim, eu quero um carro. Eu quero um carro para quê? Para me mostrar. Isso será fraco. É por isso que as pessoas não conseguem criar símbolos fortes dentro delas. Porque aquilo não tem significado, não tem importância. Agora, quando eu crio um símbolo, que ele é para ajudar a me levar a outros lugares, a me levar para falar com pessoas, a estudar, a passear e fazer coisas incríveis, a ajudar a família, a quem precisar, e aquilo cria um volume de importância que tem resultado lá atrás, que você, por exemplo, quando você não tinha aquele carro, você não tinha aquelas possibilidades, e quando você tiver, você vai conseguir finalmente fazer aquilo que você deseja. E isso é fundamental para que se crie força de significado dentro de você, força de importância. Então, tudo começa a mudar, tudo começa a fluir e ser diferente. Então, escolha muito bem, escolha, favoreça a coisa que traz mais significado a você, uma maior essência, uma maior possibilidade. E você vai ver o significado disso, como isso vai ser diferente e trará mais impacto na sua vida. Outro dia eu falava sobre a importância de, por exemplo, você escolher um símbolo de admiração. E as pessoas vão dizer assim, nossa, mas aquele quadro custa tão caro. Era aquele quadro do elefante grande. Puxa, ele custava tanto. Vocês não têm noção do impacto que um grande símbolo causa na vida de vocês. E é por isso que ainda as pessoas não têm coragem de chegar ali e comprar. Por que uma pessoa que tem posses, ela compra coisas caras, significativas para ela? Você fala, mas que bobeira, eu vou pagar uma fortuna naquela estátua de cavalo. Saiba que aquela pessoa, no tempo que ela não podia, ainda assim ela comprava. Claro, dentro das possibilidades, ela não se endividava, não é isso que eu estou falando. Mas ela tinha coragem de investir no significado dela. Investir no significado é a coisa talvez mais importante que você aprenda a fazer na sua vida. Quando você aprender que as coisas que têm sentido e significado para você são extremamente importantes, você vai mudar o seu conceito e visão das coisas. Então é muito importante que você aprenda a ir discernindo o que tem importância, o que tem significado, o que é real para você e, acima de tudo, o que é ilusório, o que te engana, o que traz para você, vamos dizer assim, uma visão falsa. Isso vem muito da nossa psique, da carência, de outras coisas que a gente precisa aprender a deixar isso em algum lado de nós, ou trabalhar numa terapia psicológica, no psicoterapeuta, que dizem. Essa parte vai interpretar, vai entender como que é, mas entenda, por mais que você tenha que buscar sentido e significado da sua vida, é necessário, depois que você entende, você elege esse fortalecimento, esses símbolos, esses lembretes. Eu diria que o símbolo é um lembrete, e você fez questão de montar, porque é uma imagem que você admira, é uma imagem que você é capaz de lembrar, mesmo que você esteja viajando, esteja longe do quadro, um momento por dia você se lembra do seu foco, do seu objetivo, e ele vai ter a cara daquela imagem, e a imagem vai ter a cara dos seus sonhos, e vice-versa. E você pede a Deus, sempre a uma força superior, que ajude e te impulsione, porque a maior parte de nós se desmotiva com o tempo, perde a conexão, se esquece, e é esse que é o ponto que nos enfraquece.
Quando a gente aprende a ficar ligado no objetivo, a ficar ligado no sonho, a não se desligar tão fácil, as coisas começam a acontecer na sua vida. Aos nossos sonhos. É preciso trabalhar com a imaginação, é preciso deixar fluir. Você deve ter algo que todos os dias te lembre daquilo que você mais quer na sua vida, daquilo que você sabe que é importante. E no dia a dia nós temos várias distrações e nós saímos do nosso rumo. E é um ponto que eu quero falar para vocês: não saia do seu rumo, não perca o prumo, como diria o ditado. Faça e caminhe na direção que você quer, na direção escolhida. Isso que é importante, porque chega uma coisa, chega uma proposta e a gente troca, a gente se desliga dos nossos ideais, dos nossos objetivos. E é isso que a gente não deve fazer jamais. A gente tem que ficar focado. Só assim, tirando a energia de outras coisas e colocando tão somente nos nossos sonhos, naquilo que realmente é importante para nós, é que a gente consegue chegar a algum lugar. Os símbolos, eles devem ser eleitos por critério de admiração. Você tem que escolher aquilo que você admira, para que primeiro você use aquela energia mental da admiração para ligar aquilo aos teus melhores sonhos, às tuas maiores vontades. E isso é que vai abrir chaves que são extremamente importantes para você. Entenda, é preciso eleger um símbolo. Um significado a este símbolo deve ter, assim, de uma importância real para você. Não pode ser algo que parece ser, que tem que ser forte, tem que puxar toda a energia possível para aquilo. E por isso que a admiração, ela é sincera. Você realmente admira alguma coisa. E essa honestidade íntima faz com que você ligue seus maiores sonhos àquilo. E aquilo sim começa a emanar uma certa energia, forçar um aspecto de energia totalmente diferente e impactante dentro de você. Entenda, não é fácil, mas é possível você mudar tudo que está à sua volta. Sabe, primeira coisa é entender que há símbolos que na sua vida que são falsos, que parecem que são fortes, parece que tem significado, mas não tem. Quando você tiver um símbolo e ele tem aquele significado, seja ele espiritual, religioso, porque você pode dividir. Você pode ter um símbolo para metas financeiras, você pode ter um símbolo espiritual, que todo momento que você olha para aquele texto ou frase ou imagem, você se lembra de toda a importância da evolução espiritual, do quanto você precisa crescer. Isso é importante, porque as pessoas dizem: eu não tenho símbolo porque eu não gosto de adoração, eu acho que símbolo é adoração. Não, não é adoração. O símbolo, ele não é, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa que é... Uma pessoa que é cristão, ela olha para a Bíblia dela, e aí ela, toda vez que ela olha, ela não sente aquela coisa de ler a palavra, aquela palavra tem um significado de amor, de compreensão, de uma mudança de vida, de melhoria de vida. As pessoas têm esses símbolos, muitos são sinceros, mas hoje o que eu tenho visto é que a maioria deles não, são símbolos muito errôneos e falsos. Entenda, é importante a gente começar a desenvolver essa potencialidade de encontrar os símbolos, encontrar a admiração que a gente tanto quer nas coisas à nossa volta. Mas para isso, ache aquilo que o seu ser quer do âmago para fora, de dentro para fora, ele quer muito aquilo. Seja aquele desejo mais tolo da infância, sabe? Realize coisas significativas, porque senão a vida não terá sentido. Você vai viver uma vida inteira e ela vai passar e você vai sentir falta de ter tido um grande objetivo. Pessoal, queria só dar um toque para vocês, a importância de deixar aquele like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas e esse conhecimento misterioso também chegue a mais pessoas. Peço por gentileza, então, que se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar, porque assim a plataforma do YouTube entende
que você está interessado no assunto e que pode compartilhar para mais outras pessoas. Outro dia eu falava sobre a importância de, por exemplo, você escolher um símbolo de admiração, e as pessoas vão dizer assim: nossa, mas aquele quadro custa tão caro, era aquele quadro do elefante grande, puxa, ele custava tanto. Vocês não têm noção do impacto que um grande símbolo causa na vida de vocês. E é por isso que ainda as pessoas não têm coragem de chegar ali e comprar. Por que que uma pessoa que tem posses, ela compra coisas caras, significativas para ela? Você fala: ah, mas que bobeira, eu vou pagar uma fortuna naquela estátua de cavalo. Saiba que aquela pessoa, no tempo que ela não podia, ainda assim ela comprava. Claro, dentro das possibilidades, ela não se endividava, não é isso que eu estou falando. Mas ela tinha coragem de investir no significado dela. Investir no significado é a coisa talvez mais importante que você aprenda a fazer na sua vida. Quando você aprender que as coisas que têm sentido e significado para você são extremamente importantes, você vai mudar o seu conceito e visão das coisas. Então é muito importante que você aprenda a ir discernindo o que tem importância, o que tem significado, o que é real para você e, acima de tudo, o que é ilusório, o que te engana, o que traz para você, vamos dizer assim, uma visão falsa. Isso vem muito da nossa psique, da carência, de outras coisas que a gente precisa aprender a deixar isso em algum lado de nós, ou trabalhar numa terapia psicológica, né, no psicoterapeuta, né, que dizem. Essa parte vai interpretar, vai entender como que é, mas entenda, por mais que você tenha que buscar sentido e significado da sua vida, é necessário, depois que você entende, você elege esse fortalecimento, esses símbolos, esses lembretes. Diria que o símbolo é um lembrete, né? E você fez questão de montar, porque é uma imagem que você admira, é uma imagem que você é capaz de lembrar, né? Mesmo que você esteja viajando, esteja longe do quadro, um momento por dia você se lembra do seu foco, do seu objetivo, e ele vai ter a cara daquela imagem. E a imagem vai ter a cara dos seus sonhos, e vice-versa. E você pede a Deus, sempre a uma força superior, que ajude e te impulsione, porque a maior parte de nós se desmotiva com o tempo, perde a conexão, se esquece, e é esse que é o ponto que nos enfraquece. Quando a gente aprende a ficar ligado no objetivo, a ficar ligado no sonho, a não se desligar tão fácil, as coisas começam a acontecer na sua vida.